Um tópico relativamente rápido, relativamente ao Bootstrap, vamos falar sobre badges. E badges são basicamente mecanismos que nos permitem formatar o texto no sentido de indicar aos nossos visitantes que existe ali um determinado contador ou uma determinada informação em quantidade. Já vamos ver como é que isso funciona na prática. O conceito dos badges, ou indicadores, ou como lhe queiram chamar, autocolantes de apresentação de informação, são espaços de formatação muito interessantes que nos permitem aqui criar uma apresentação visual de informações que normalmente são muito importantes, principalmente nos sites de conteúdo dinâmico. E como podem observar aqui, são elementos que visualmente não vos são completamente estranhos. Quando, por exemplo, entramos num site de fórum, ok, ou numa rede social em que temos, por exemplo, uma caixa de mensagens pessoais, privadas, por exemplo, muitas vezes aparece à frente um número nessa caixa indicando que nós temos 3 ou 4 mensagens novas que ainda não lemos. E esse é o conceito dos badges, isto é, o Bootstrap vai formatar a informação à qual nós atribuirmos essa classe, no sentido de nos indicar, ok, você tem aqui um conjunto de valores que indicam que você tem aqui informações por ler, por exemplo. Os badges, obviamente, que não são exclusivamente para utilizar com valores numéricos, ou seja o que for. Eles podem ser utilizados com formatação de texto. Mas, neste caso concreto, os exemplos que são dados, e que fazem todo sentido, são dados no sentido de nos indicarem valores numéricos. E nós temos aqui o exemplo do que é o inbox, 42, e o Messages 4, que é o exemplo que eu estava precisamente a dar. Ora, como é que nós formatamos então o texto? É de uma forma extremamente simples. É utilizando um span ou outro tipo de classe qualquer, neste caso o span porque coloca o texto inline, isto é, à frente na mesma frase, com a classe badge. Ok? É tão simples quanto isto. O Bootstrap depois encarrega-se de fazer a formatação correta do elemento visual. O que quer dizer que aqui no caso do inbox nós colocamos a formatação badge, como podem verificar aqui no código, e como nós estamos a utilizar aqui uma hiperligação, ele vai formatar com este tipo de aspecto visual, isto é, com o fundo cinza e com as letras a branco, 42. Okay? No caso concreto de um botão, como tem a formatação BTN Primary, okay, ele vai colocar o fundo azul e, por conseguinte, quando aparece aqui a classe Badge, automaticamente o Bootstrap vai identificar que não pode ou não deve, por questões estéticas, colocar uma formatação semelhante a esta. Okay? Se a formatação fosse sempre igual, em algumas circunstâncias a leitura não seria facilitada. O que quer dizer, então, que nós podemos aqui muito rapidamente fazer o seguinte. Se colocarmos aqui um parágrafo, ok? Você tem... E agora podíamos colocar aqui um span... Okay, span, classe igual a badge, e depois colocar aqui 12 barra span, mensagens não lidas. Okay? E fechamos aqui o parágrafo. Vamos verificar como é que este exemplo simples vai então ser apresentado no nosso template, e cá está então, você tem 12 mensagens não lidas. É tão simples quanto isto. Se nós quisermos utilizar aqui dentro do botão, vamos colocar aqui por baixo, button, ok? Neste caso vamos colocar aqui classe igual a btn default, ok? Vamos fazer aqui com o btn default, vamos fazer aqui button, ok? Vamos colocar aqui então o texto do botão, mensagens, ok? E como podem verificar agora, se eu refrescar o meu, neste caso o meu template, vamos ter então aqui um botão com o aspecto visual, que é o seu aspecto por defeito. Mas agora quero colocar aqui à frente, então, mensagens. E quero colocar, por exemplo, aquele 12. Então, vamos aqui fazer o seguinte. Vamos copiar aqui este espaço que aqui temos, do span, e vamos colocar imediatamente aqui a seguir às mensagens. Vamos lhe dar aqui um pequeno espaço e colocar assim. Okay? Vamos verificar o que é que ele vai fazer no botão com esta definição que aqui está, que é um botão por defeito. Então vamos aqui refrescar e reparem como ele coloca aqui com um fundo mais escuro do que aquele que ali está em cima. Agora vamos muito rapidamente fazer aqui a replicação de tudo isto. Ok, vamos aqui colocar com uma formatação que seja interessante para percebermos aqui. E vamos colocar aqui btn info, por exemplo. Vamos experimentar aqui warning. Eu até estou a colocar estes aqui sem saber se eles têm esta formatação no Bootstrap. Vamos aqui refrescar. Ok, cá está. Vejam então o exemplo, qual foi o cuidado que foi feito no caso da construção desta framework Bootstrap, no sentido em que nós utilizamos sempre a mesma indicação badge, não temos que colocar aqui que é um badge mais claro, um badge mais escuro, ou seja, o que for. Ele simplesmente vai
contextualizar a formatação deste elemento consoante o tipo de outro elemento onde ele está inserido. E, portanto, esta indicação aqui permite-nos claramente verificar como é que isto funciona. Obviamente, se nós pudermos aqui o btn, ok, temos aqui o botão mais à frente, vamos aqui colocar um outro botão, que neste caso é aquele que tem a cor mais forte, que é o primary. Tem a cor azul. E se nós fizermos o refrescar, o que vai acontecer, esta aqui também tem a cor azul, mas é mais clarinha. Reparem, este tem uma cor azul mais forte e, por conseguinte, ele aqui faz também uma formatação interessante. Neste caso concreto, há aqui um padrão engraçado que nós podemos ver. Enquanto que no default ele coloca preto e branco, nos outros elementos que têm cor, ele coloca branco e a cor do elemento, ok? A cor aqui de fundo. É apenas uma curiosidade, mas é um aspecto visual extremamente interessante, porque poderíamos estar a pensar aqui às vezes, ok, utiliza várias cores. Não, na prática nós estamos a ver aqui duas cores só. O branco e o azul, ok? Só que conjugado desta forma muito interessante. E, portanto, esta é mais uma das funcionalidades que o Bootstrap nos permite utilizar. Há aqui depois alguns aspectos que são chamados a atenção. Cross-browser compatibility. O que é que isto quer dizer? Quando aparece aqui estes sinais a vermelho, quer dizer que nós temos que ter algum cuidado com a utilização deste tipo de elementos. Porquê? Porque cá está o famoso Internet Explorer 8 e versões anteriores de outros browsers que eu, muito sinceramente, acredito que, numa esmagadora maioria dos casos, já não são utilizados para navegação, mas nunca se sabe, máquinas mais antigas poderão criar alguma confusão. E, portanto, há que ter em atenção a utilização deste tipo de informações. Depois eles têm aqui várias apresentações que vocês facilmente podem experimentar e ver qual é o resultado. Aliás, nós vimos já qual é o resultado desta formatação do badge.